Vou falar sobre oração subordinada. Existem 3 tipos de orações subordinadas. Quais são elas, né? Nós temos as orações subordinadas substantivas, as orações subordinadas adverbiais e as orações subordinadas adjetivas. Hoje em dia, em um concurso, eles não cobram tanto mais essa nomenclatura de oração subordinada substantiva. O que é cobrado, né? É cobrado da seguinte maneira. Por exemplo, as orações subordinadas substantivas, elas se dividem em 6 e elas funcionam como elementos sintáticos. Por exemplo, tem oração que funciona como sujeito, como predicativo, como objeto direto, como objeto indireto, como complemento nominal, certo? Então, ele vai te cobrar, na maior parte do tempo no concurso, a função sintática. Então, veja bem, vou te dar alguns exemplos. Vamos pegar 6 exemplos de cada, né? De oração subordinada substantiva. Vamos lá. É bom que você assista o vídeo até o final. Então, a primeira coisa, olha só. A primeira oração é a mais importante. Ele vai te cobrar a segunda. Que você assista o vídeo, tem que ter um ai, né? Que você assista ao vídeo até o final, certo? Ele vai te cobrar essa daí. Mas qual é a oração que vai te dar a resposta? É a primeira. Então, quando eu falo é bom, você tem ali um verbo de ligação, é o verbo de ligação. E bom é o predicativo do sujeito. Opa, portanto, o que está faltando aí na primeira oração? O sujeito. E qual é o sujeito? O sujeito é a segunda oração, que você assista ao vídeo até o final, certo? Tudo isso é a sua oração inteira. Se você escrever a sua oração inteira aí, você vai perceber que ela funciona como sujeito. Agora você não tem mais um sujeito assim, ó, uma única palavra, 2 palavras, um sujeito composto. Não, você tem um sujeito em formato de oração, certo? Nessa oração que eu vou falar assim, ó, meu desejo é que você aprenda bastante. Então pega a primeira oração, olha, meu desejo é. Aí ele vai te cobrar a segunda, que você aprenda bastante. Mas vem aqui na primeira, verifica o que você tem. Você tem isso aqui, ó, meu desejo é. Do que em diante é outra oração, né? Meu desejo é o sujeito. O é um verbo de ligação. Então espera aí, essa agora é diferente. Porque se você tem o sujeito e tem um verbo de ligação, quem está faltando na oração? Ou o que está faltando na oração? O predicativo, certo? Então o que vem depois, ó, que você aprenda, né? Do que em diante vai ser a sua oração subordinada substantiva predicativa, ou seja, funciona como um predicativo, é um predicativo, tá? Mas não tem só um elemento dando qualidade, é uma oração inteira, e sempre do que em diante, certo? Então você vai notar que na oração substantiva, meu amiguinho e minha amiguinha, é o seguinte, hein? Você tem que visualizar e observar o que tem na primeira. Então o examinador lá, o cara que elabora a prova, ele vai destacar a oração substantiva para você. Mas na verdade, a substantiva, quem vai dar a resposta é a primeira oração. Se nós falarmos assim, ó, eu quero que você aprenda. Então, olha só, tem 2 orações. Eu quero. Segunda oração, que você aprenda. Muito bem. Quem é que vai dar a resposta para a segunda que eles vão te cobrar? A primeira. Então vamos lá. Eu quero. Qual é o sujeito? Eu. Aí você faz aquela pergunta que nós ensinamos para você durante o nosso curso. Quem quer alguma coisa. Posso querer alguém também. O verbo é um verbo transitivo direto, certo? E eu tenho um sujeito, que é eu. Então para um pouquinho e pense, né? Se eu tenho sujeito e eu tenho um verbo transitivo direto, quem é que está faltando nessa historinha aí? O objeto. Que você aprenda vai ser o seu objeto. Você aprenda bastante é o seu objeto direto. O nome inteiro é oração. Oração por quê? Porque tem verbo. Subordinada por quê? Porque depende da anterior. Substantiva por quê? Porque funciona como substantivo.
e objetiva direta, função sintática dela. Muito bem. Perceba essa daqui, ó. Eu creio que você aprenderá muitas coisas. Então, olha só, duas orações. Eu creio. Do que em diante, que você aprenderá muitas coisas, aí você já tem outra oração, certo? Aí a oração substantiva. Então, como que eu vou descobrir a função sintática da minha oração substantiva? Indo na minha oração chamada de principal, oração anterior. Então eu vou lá, opa, o que eu tenho? Eu creio. Sujeito, eu. Sujeito, eu. Quem crê, lembra da pergunta que nós ensinamos para verbo TD e verbo TI? Quem crê, crê em alguma coisa ou em alguém. Aí o verbo é TI, certo? Sendo o verbo TI, o que vem depois, que você aprenda bastante, é o nosso objeto indireto. Nome inteiro, né? Oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Mas nos concursos atuais, provavelmente ele vai te cobrar somente a função sintática. Um alerta para quem vai fazer concurso de prefeitura. A concurso de prefeitura pode cobrar o todo. Deus trabalha outra linha, um pouquinho diferente, tá? Mais uma, tá? Olha só, nós temos esperanças de que vocês aprenderão bem a matéria, ó. Nós temos esperanças de que vocês aprenderão bem a matéria. Desse de que em diante é a oração que eu vou analisar. Aí eu volto na primeira. Nós temos esperanças. Quem é que tem esperança? Nós, sujeito simples. Quem tem alguma coisa. Tem o quê? Esperanças. Ah, Marquinhos, mas você tem esperança de quê? De que aprenderemos muitas coisas, não importa o que apareça na outra oração. Ah, tem uma preposição, tá? A preposição e a conjunção juntas, tá? Elas vão dar seguimento à outra oração. Então, espera aí. Esperanças é um substantivo abstrato. Opa! Se eu tenho substantivo abstrato, quem completa, lembra da regrinha do complemento nominal? Complemento nominal completa o substantivo abstrato, o adjetivo e o advérbio. Então a minha oração em diante, do de que em diante, é uma oração completiva nominal, a função sintática dela. Oração subordinada substantiva completiva nominal. E por último, a mais fácil de todas é a apositiva. Por que ela é mais fácil de todas? Porque a apositiva, ela é a única pontuada com 2 pontos, tá? Geralmente com 2 pontos. Então, o que é um aposto? O aposto explica, certo? Então, eu quero dizer-lhe uma coisa, 2 pontos, que todos vocês aprenderão o conteúdo. Isso que todos vocês aprenderão o conteúdo é uma apositiva, funciona como um aposto. Beleza, meu querido, minha querida? Espero que eu tenha ajudado todos vocês e até a próxima dica. Abração.